Boa noite, igreja. Boa noite. Gente, eu tava com saudade. Assim, falar nas outras igrejas é bem legal, mas a nossa igreja é a nossa igreja, né? Bom, eu mandei mensagem pro pastor domingo passado, eu falei, pastor, voltei, e eu tava querendo falar do que eu vivi lá. Só que o problema é que eu falo muito e eu vivi bastante coisa, então assim, eu preciso de tempo. Aí ele falou, tá bom, você vai falar o tempo do culto. Eu falei, eita ferro, então vambora. Pra quem não sabe, eu estava lá no sertão, lá em Pernambuco. Eu saí de viagem dia 13. Só que antes de entrar em viagem, a gente teve um percurso inteiro. Eu queria ir ano passado, só que meio que os meus pais não deixaram ir. E hoje em dia, né, eu sei por quê, porque realmente eu não estava preparada. Foi um ano de oração para conseguir sentar na mesa com os meus pais e pedir autorização para eles deixarem. E aí, logo em seguida, a gente entrou em 40 dias de jejum. 40 dias, e aí eu vi que o trem ia ser sério, né? Porque fazer jejum durante 40 dias para ir para o projeto. E durante esse tempo, meio que aconteceu um montão de coisa com todo mundo que ia ir. Todo mundo começou a passar mal. Eu fiquei mancando durante 2 meses, tanto que quase que eu não fui. A minha equipe tinha gente que estava desmaiando toda hora, gente que estava com febre bem alta. Então tinha muita coisa impossibilitando a nossa ida. Só que aí, dia 13, todo mundo foi e a gente ficou 2 dias na estrada. Só que eu fui representando a Missão Kadosh, que é liderada pelo Ronaldo Leão, que é da 8ª, e eles estão com esse projeto desde 2006. E desde 2006, o ônibus nunca tinha quebrado no meio da estrada. E o ônibus dos jovens quebrou no meio da estrada, quando a gente estava indo no segundo dia. Eu estava dormindo, mal tranquila, aí eu vejo, acordo, só tem mulher dentro do ônibus, eu tô assim, uai, cadê os homens? Olho pra janela, tá lá os meninos tudo desesperados, tirando mala de dentro do ônibus. Aí eu fui, voltei a dormir, né, os outros trabalhando, vou ficar aqui do meu lado. E aí eu fui ver, acordei de novo, e eles, não, é que o motor deu ruim ali, a gente teve que jogar todas as malas no ônibus dos adultos, casados, e a gente continuou. E chegando lá, teve outro problema. A cidade que a gente ia são 2 cidades centrais, que é Carnalbeira e Mirandiba. Só que Mirandiba tem um problema. São 2 cidades, como eu disse, só que essas 2 cidades elas contêm 70 aldeias. E o projeto ele está apenas em 10. Por isso que o versículo que a gente mais usa é Mateus 9:37, né, que fala que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porque são 70 aldeias que algumas nunca ouviram falar de Jesus. E a gente só tem 10. E o projeto ele consta como discipulado. Então, são anos em uma aldeia até passar a equipe para outra. E a gente chegando lá em Carnalbeira, foi dividido cada grupo ao seu devido local. E nós fomos para a chamada Areia dos Humanos. Pode passar aí, por favor, Lili. Essa foto aqui, essa aqui são os jovens que estavam com a gente. Nosso grupo foi o grupo que o povo mais se preocupou, porque só tinha jovem, só tinha 2 mulheres assim com mais idade, minha amiga, Nívia, e a outra Débora. O resto é tudo 24, 22, 17, 19, 11. Então foi o grupo que o povo mais se preocupou, porque eles só jogaram a gente sem saber a idade, aí a gente chegou lá e falou, nossa, só jovem, Deus tem misericórdia. Mas deu tudo certo no final. Nós chegamos lá e simplesmente esqueceram a chave da nossa casa. Eu vou focar agora na casa porque a casa, para quem não sabe, a gente foi para uma aldeia de indígenas sertanejos e eles, a cultura deles, mesmo que eles tenham perdido um pouquinho da cultura hoje em dia, não tem banheiro dentro da casa. O banheiro é uma casinha fora, com um buraco ou um vaso e alguma coisa para cair água, se não for banho de caneca, né? E a gente chegou e aquela casinha estava toda destruída. A gente falou, não vou tomar banho aqui. Só que, pela glória de Deus, a casa que a gente ficou foi considerada a casa mais luxuosa desse ano. Porque tinha piso, tinha banheiro, tinha cozinha e tinha um poço. Poço por quê? Lá, a casa que tem água potável é casa de gente com mais condições. Tanto que a gente não saía de casa sem levar garrafinha, porque a maioria do povo não tem água potável. Tanto
Tanto que eles deram pra gente alguns garrafões, sabe, aqueles de 20 litros de água, pra gente conseguir tomar água. Porque a água do poço que a gente tinha era pra fazer comida, tomar banho. E nisso a gente já via que naquele lugar ia ter bastante gente vivendo em situações muito, muito precárias. E nisso a gente chegou e já foi uma luta para entrar dentro de casa, porque não tinha chave, então a gente teve que pular cerca. Meu pé agarrou, enfim, essa é outra história. Deixa quieto. A gente pulou a cerca, entramos, e na primeira noite a gente fez uma oração. A casa onde a gente ficou, tinha 2 casas antes da Oca. Para quem não sabe, a Oca é o local onde se faz o toré, que é o ritual deles para a chamada dos espíritos. Então, a gente já sabia que ia ter bastante luta espiritual. Por isso, os 40 dias de jejum. Só que o porém dessa história é que a casa onde a gente estava, o lado dela, que é esse terreno que está para ver aqui na primeira foto, ele era lugar de ritual de sangue. Então, a gente já sentiu muita opressão chegando lá. Tanto que na primeira noite, a gente foi fazer a oração e o meu querido amigo Johnny, ele simplesmente abriu o olho e viu 2 espíritos tentando entrar dentro de casa. Então, a Ju, ela de noite escutou os tambores. Porque mesmo que as pessoas lá sejam muito receptivas com a gente, porque teve um trabalho lá no ano passado, tem gente lá que não gosta muito dos missionários. O pajé, o povo lá que acha que a gente está indo para tirar a religião e acabar com a cultura. Eles fazem, na primeira noite, o toré para tentar expulsar a gente com os espíritos. E bom, a gente escutou as batidas e um choro dos animais, porque os animais eles conseguem perceber bastante. E era toda noite os animais chorando, mas chorando como se eles tivessem sido machucados, como se estivessem matando os animais. E a gente conseguia sentir essa dor na alma, no fundo da alma, era uma coisa muito esquisita. E na terceira noite, eu escutei esses tambores, mais espiritualmente, e quando acordei tinha 3 demônios lá dentro do quarto. Então a gente tinha muita opressão dentro daquela casa. Essa primeira foto foi da nossa primeira devocional. E lá a gente tinha devocional todos os dias, para não pregado. E esse é o nosso grupo, né? A segunda foto são os jovens. E a gente teve uma conexão muito boa. Todos nós nos conhecemos dentro do ônibus. E a gente fez uma família, né? Uma família bem unida. E graças a Deus, pessoas que entendiam. A gente fala que amizade e missões são as amizades verdadeiras, porque são elas que realmente entendem o chamado. São pessoas que têm o mesmo chamado e que sabem a dificuldade que é sair de casa, ir para um local, para enfrentar tudo que a gente enfrenta, mas com alegria no nosso coração, porque a gente sabe que é Deus, não é a nossa força, mas sim a força do Espírito Santo. Pode passar, por favor. Essa foto aí é da congregação de lá. Como eu disse, ano passado, nós fomos na areia dos humanos e lá eles tiveram uma indígena que aceitou a Cristo. E logo quando ela aceitou, ela quis firmar uma igreja lá porque não tinha. Então, o pastor lá de Canalbeira, ele vai lá 2 vezes na semana fazer o culto. E isso daí que vocês estão vendo é uma coisa muito rara, porque para eles professarem a fé, eles têm que realmente ir contra tudo. Porque existem 2 profissões naquela aldeia. Para as mulheres professoras e para os homens trabalhar na roça. E para as mulheres conseguirem trabalhar, o pajem ele tem que autorizar. E para ele autorizar, ele tem que ter certeza que estão seguindo o toré. Então, se você não segue o toré, você basicamente não tem comida, você não tem trabalho, você não tem água, você não tem luz, você não tem nada. Então, para essas pessoas estarem aí, realmente elas sentiram o amor de Deus e continuam, indo atrás do que Deus tem para a vida delas. E a gente veio esse ano lá porque eles aceitaram a Cristo, mas eles não estavam entendendo que tinha que continuar o trabalho. Aceitaram Cristo e queriam ficar só no banco. Porque para eles irem e falar do amor de Deus das pessoas, para o nome entrar no ritual e acontecer
alguma coisa de mal é bem grande. Então, eles tinham muito medo. E o que a gente veio pegar lá era que mesmo com medo a gente tem que ir. Porque não é sem medo que a gente vai, mas sim apesar do medo. E é o que a gente mais pegou naqueles dias. Pode passar, por favor. Ó, minha parte favorita. As crianças. As crianças lá, gente, foi realmente uma revelação de Deus. A gente ensinou para elas a história das flores, né, coração limpo, sangue de Jesus, luz de ouro. E no último dia chegou as professoras contando pra gente que as crianças estavam pregando isso na escola. Então elas, mesmo sem saber, já estavam fazendo isso. E as crianças, davam 7, 8 horas da manhã, elas já estavam na porta, esperando a gente para ficar junto com a gente. Elas falavam para os pais delas que elas estavam indo para a casa dos crentes. E que não podia chegar na casa dos crentes, porque ali era a casa dos evangélicos. Então, o respeito que as famílias começaram a criar com a gente, porque a gente cuidava bem das crianças delas, foi muito grande. E teve um episódio em específico, que a gente estava fazendo visitas em casas, e a gente passou numa casa e perguntou: tem mais alguma outra casa para a gente passar? E a moça falou: tem a casa de fulano, e tem a casa de outra menina ali, que ela é cadeirante, e a gente estava indo para a casa do fulano, e a criança simplesmente falou: tia, vamos na casa da menina, porque vamos lá, que eu estou sentindo que a gente tem que ir lá. Sendo que a casa do fulano estava do lado. E ela insistiu tanto que a gente foi. A gente achou que a gente ia encontrar uma mulher idosa, de cama, mas não. Chegando lá, a gente encontrou uma menina de 15 anos, cadeirante, sorridente. E ela foi contando a história dela pra gente. Ela nasceu com um movimento nas pernas, e há 2 anos, 2, 3 anos atrás, ela sofreu um acidente e ela meio que machucou 3 locais da coluna. Então ela não mexia nada, não sentia nada. E conversando com ela, a gente perguntou se ela acreditava no poder de Deus. E ela falou que sim, então a gente orou por cura. Na primeira oração, a perna dela começou a tremer mesmo. A gente ficou: meu Deus do céu! E depois a gente foi embora. Só que as crianças, elas simplesmente ficavam cutucando a gente, falando: tia, isso não é normal. Tia, por favor, volta lá, ora mais uma vez, que Deus realmente quer fazer acontecer naquele lugar. E a gente olhou para as crianças e falou: então tá bom, né? A gente orou de novo e ela começou a ter sensibilidade nos pés. E depois disso, ela começou a mexer o joelho, começou a mexer um pouco o pé para frente, um pouco o pé para trás. E a gente perguntando: você já fazia isso antes? Ela: não. E só chorando, a família toda chorando. E aí depois a gente saiu muito feliz, a gente estava muito feliz mesmo. Depois a gente começou a se perguntar por que Deus não fez a cura completa. E a gente refletiu que a cura na mente de Deus é diferente da nossa. Porque ele faz as coisas no tempo dele. E a gente entendeu que Deus queria fazer essa cura gradualmente, para que as pessoas pudessem ver naquela aldeia o poder realmente de Deus. E também para mostrar para a gente que não era a gente que estava fazendo acontecer nesse erro. O que mais Deus fez naquele lugar foi quebrar o nosso orgulho. E isso a gente foi vendo com o tempo. As crianças, então, foi uma peça muito importante para a gente. E a gente tem comunicação com elas até hoje. Elas ficam falando: nossa, a gente quer muito que vocês voltem aqui. E para essas crianças falarem isso foi uma vitória, porque o povo é muito apático. Os adolescentes, eles dormem meio-dia, eles estão dormindo até meio-dia. Eles vão dormir 5 horas e acordam só meio-dia do outro dia. E eles não saem de casa. Eles não fazem nada. Porque realmente não tem nada para fazer naquele lugar. Mas eles não conversam um com o outro. E a gente indo, e eles conversando com a gente conseguiu ver que a gente estava quebrando alguma coisa naquele lugar. E a gente conseguiu ver, sabe, o quebrantamento do coração dos jovens, das crianças. Inclusive, perto desse dia, eu estava na cozinha junto com a Débora e com a Nívia, e aí chegou o outro grupo. E eles muito felizes, estavam pulando igual um guru. E aí a gente foi perguntar o que aconteceu e eles aceitaram Jesus. Uma adolescente aceitou Jesus, falou que quer ser missionária, falou que o coração dela queima toda vez que a gente vai pregar para ela. E aí a gente feliz, dançando igual um maluco. 2 minutos depois, os 3 que tinham ido lá fazer o culto, onde ela aceitou Jesus, estavam passando mal.
doente, com febre, não conseguiam nem falar direito. Aí eu falei, gente, isso não é normal, a gente foi pro quarto orar. E aí a nossa líder, ela simplesmente começou a orar em partes específicas de cada um, porque a armadura deles estava totalmente quebrada. A guerra espiritual, ela é algo realmente real. Então, quando eles chegaram, depois da conversão daquela garota, eles estavam totalmente quebrados espiritualmente. E a gente orou, e aí eles conseguiram recuperar, voltar ao normal. Só que aquilo era só o começo do que havia de acontecer naquele lugar. Eu falo espiritualmente também. Pode passar. Esse dia aí foi o dia das mulheres. Existem 3 coisas lá na aldeia que são muito fixas. E uma delas é a opressão das mulheres. Lá o machismo é muito forte. Elas não são submissas aos maridos, como pede a Bíblia, mas sim servido como objeto. Lá a pedofilia é muito grande. Meninas são entregues a homens de quase 40 anos, com seus 15, 14 anos, para ou a família obter algum tipo de alimento, ou para a menina simplesmente ela não ser abusada, porque quando é casada tem algum tipo a mais de respeito. E elas não conseguiam sentir o amor de Deus. A gente conseguia ver a tristeza na cara daquelas meninas. Tinha gente lá com 20 anos que tinha aparência de uma pessoa de 40, por conta do sofrimento mesmo. E a gente pregando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente tem que cuidar dele. Não de uma forma extremista, como se idolatrando, mas sim, sabe, com amor a nós próprios. E elas olhando pra gente como se o que a gente estivesse falando fosse algo de outro mundo. Porque elas, como elas casam muito cedo, elas são agredidas fisicamente, verbalmente. E outra coisa, né, que tem bastante lá é a questão do alcoolismo. Os homens, eles de manhã estão tomando pinga e ficam tomando, ficam muito agressivos. As mulheres falam que é normal lá, quando eles estão bêbados, eles ficarem com um espírito diferente. Porque para eles é muito normal parecer uma pessoa demoniada. Para eles é algo normal, uma coisa que passa. Como é normal para eles, eles veem almas andando de noite. Então, elas falam que eles são muito agressivos, são pessoas que, nossa, a gente ama muito eles, são pessoas muito boas, eles só são ruins quando estão bêbados, aí vai perguntar quando que fica bêbado o dia todo. Então, é uma situação muito complicada e junta com a questão da morte. Eles tratam a morte como algo muito normal. Numa conversa de 2 minutos, a mulher vai e fala que o filho tomou um remédio e morreu. Como se fosse algo normal, assim, no dia a dia. E eles têm uma frieza muito grande no coração. Por isso que o trabalho lá é mais mostrar o amor grande que Deus tem por cada um. Porque eles não conseguem enxergar esse amor. Eles são católicos, sim, mas eles misturam o catolicismo com a questão do misticismo. Então, da mesma forma que eles têm um quadro com Maria dentro de casa, eles acreditam que uma bruxa fez alguma coisa de errado e virou uma pedra no meio da cidade. Então, eles misturam muitos conceitos. E o que a gente percebeu, eles não fazem a mínima ideia do que é o Toré em si. E o que chamar de espírito é na realidade. Para eles é algo bom. Para eles estão fazendo algo realmente bom e eles não entendem, sabe, o nível do que está acontecendo naquele lugar. Então, essa falta de consciência é porque eles seguem essa cultura, seguem essa questão de tipo, nossa, meu pai está me levando, eu vou nem questionar. Porque se eu questionar, eu não vou ter nada, eu não vou ter casa. E essa questão, por ser muito forte lá, quando a gente vai tentar conversar sobre isso, eles ficam muito incomodados. Tanto que a gente tem que fazer tudo assim, na maior calma, tentando pegar assim, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, para tentar entender a vida de cada um deles. E isso se resume muito à questão da miséria, né? A miséria naquele lugar é muito grande. Tem casa que você chega, você entra e a roupa já está toda suja. Não porque às vezes não tem condição, não porque não quer, na realidade, é sim porque não tem condição. E eles ficam felizes com uma cesta básica pequena.
com um sorriso no rosto por conta disso. E é incrível o amor que Deus deu para cada um de nós, para aquelas pessoas. Já no segundo dia, a gente já amava aquelas pessoas. Sabe, porque é algo tão... São coisas tão mínimas que a gente acha que a gente não tem que agradecer, como uma água potável dentro de casa, água quente, ou ter um mínimo de comida em cima da mesa. Teve uma casa que eu fui e a pessoa estava tão feliz. Porque assim, eles não têm nada, mas eles dão tudo que eles têm pra gente com o maior prazer. Então a gente chegou, a moça queria dar comida pra gente, pegou um bolo que estava dentro do armário, colocou pra gente o bolo com um fungo verde, grandão assim, ela simplesmente pegou a faca e jogou fora o fungo e queria dar pra gente comida, porque era o que tinha lá. Eu não comi, tá? Mas a gente conseguiu conversar lá e conseguiu pegar outra coisa. Mas eles dão aquilo que eles têm com muita alegria. E a gente consegue ver esse sofrimento, sabe? E eles tentam enfrentar aquilo como algo passageiro, porque para eles, sabe, fazer o suicídio é uma opção assim, uma opção tranquila, posso dizer. Então, os jovens, as crianças, a gente olha para elas com um olhar, sabe, de carinho, mas também observando que se algo não mudar lá, é aquilo que elas vão ter no futuro. Passa aí, por favor. Esse dia aí foi um dia meio complicado. Bom, a gente fez um trabalho com as crianças e a gente estava muito feliz. A gente chamou bastante gente, muita gente foi. Só que acontece, foi um dia que me pegaram de surpresa, a gente estava cantando, as crianças dançando e do nada me puxam e falam: Débora, você, a Ju e a Yasmin vão ter que pregar. Eu falei: tá bom então. E eu fui com o coração assim, falei: meu Deus do céu, o que eu vou falar? Cheguei na Yasmin e falei: Yasmin, qual que é o tema? Ela falou: posicionamento. Eu falei: opa, vou falar de Débora, então, tá bom. E aí eu falei sobre Débora. Só que eu não foquei nela, e sim em Baruque. Débora e Baruque, na época dos dois, eles eram governados, né, como rei de Canaã. E eles estavam indo em guerra contra Cícera. Porém, Baruque estava com muito medo de enfrentar Cícera. Então, a Débora foi e falou: o Senhor Deus de Israel está lhe dando essa ordem: espera 10.000 homens das tribos de Naftali, Zebulon, Israel, Monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, comandante do exército de Jabim, até o rio Quizão para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Ou seja, Deus ele entregou Cícera na mão de Baruque. Porém, Baruque ele vai e diz: só irei se você, Débora, for comigo. Se você não for, eu também não irei. Com medo, Baruque ele fala que só vai ir com Débora. E ela vai e responde: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. O que eu queria falar nisso para eles? Que Deus, ele não precisa da gente. Ele não precisa que a gente vá, ele não precisa que a gente pregue, não precisa que a gente faça nada. Mas ele é tão grandioso que ele quer que a gente faça parte do reino dele. Ele quer que a gente faça parte desse crescimento e ele quer nos usar. Só que a gente limita. Isso foi a resposta de Deus para mim quando eu estava lá. Débora, para de me limitar com a tua vida. Eu quero fazer acontecer, mas você não deixa, por simplesmente ter medo daquilo que eu quero fazer com você. E a gente pregando lá, eu falando, né, que essa honra foi dada para Jael, porque Baruque ele já tinha a resposta de Deus, que era a vitória, porém ele teve medo. E, sabe, é compreensível eles terem medo, porque eles vão perder tudo. Mas o que a gente mais reparou era que a gente estava lá no outro lado, em outra região do Brasil, vendo pessoas que perdem tudo, terem medo de pregar o Evangelho. Só que essa mesma pregação que a gente faz lá serve para cá. E aqui a gente não vai perder realmente assim um emprego, vai perder comida, vai perder casa. A gente vai ficar morando na rua se a gente falar do amor de Deus para o próximo.
E é o que a gente mais percebeu, sabe? Um problema que está lá no Nordeste, a gente encontra aqui, que é ter posicionamento para falar a palavra de Deus. Eu já falei com várias pessoas perguntando, por que você não quer ir para projetos missionários, ou por que você não quer evangelizar? Porque dá trabalho. Eu tenho certeza que para Deus também foi muito trabalhoso vir como homem nessa terra, entregar a vida por quem tem coragem de falar que Ele ama cada um de nós. Então, assim, sabe, ter esse posicionamento de chegar perto de um colega e falar, nossa, Deus te ama. Nossa, Deus morreu por você. Esse medo que a gente tem de espalhar o amor de Deus, muitas das vezes por conta que as outras pessoas vão pensar, ou por simplesmente preguiça. Preguiça de levantar do banco, ou levantar da cama. E não necessariamente lá para outra região do nosso país, ou para o outro lado do mundo, mas no vizinho, ou um colega de trabalho, e falar que Deus tem um plano para cada um de nós. E depois que a gente deu essa pregação, eu levantei e eu fui para um lado lá da igreja. E eu fiquei olhando, porque tinha uma coisa estranha lá na frente, na casa. Tinha uma sombra. E eu perguntando para meus colegas, vocês estão vendo isso daí? Eles não. Assim, então é coisa da minha cabeça. Parei de olhar, 2 minutos depois, a sombra começou a pegar formato de pessoa. E começou a acenar para mim. E depois de noite, meu amigo, ele estava indo colocar roupa no varal. E ele sentiu passos profundos atrás dele. E sentiu um golpe na costela. E ficou doendo, a gente orando. Depois de orar, a gente ouviu risadas de demônios ao redor da gente. Imagens de demônios na nossa cabeça. E a gente teve que orar, tentar dormir. Mas eu não consegui dormir. Porque eu senti algo em cima de mim, tentando me sufocar. Aí eu falei, Ju, acorda, vamos orar. A gente orou. Depois eu senti alguma coisa batendo na minha cama, senti os bichos tudo chorando do nada. Aí eu falei, Juliana, vamos orar. A gente orou. Só que eu comecei a tremer, como se eu tivesse tomado um choque. E eu fiquei assim a noite toda. Eu falei, Ju, não consigo. Ela falou, amiga, vem cá. E eu comecei a ficar tremendo, fiquei tremendo a noite toda. E aí eu só via, toda hora quando eu abria os meus olhos, ou quando eu tentava dormir, eu sonhava, o demônio olhando pra minha cara rindo. Porque a gente tinha falado que se a gente ter coragem de ir, apesar do medo, a gente enfrenta tudo o que for, porque o nosso Deus é mais poderoso do que aquilo que acha que pode nos atormentar. E nisso a gente meio que bagunçou tudo e os demônios estavam tentando fazer a nossa cabeça. Conseguiu? Não. Mas não por conta da nossa força. Porque se fosse a minha força, eu não teria nem ido. Porque sair da minha casa para ir para um lugar que provavelmente nem vai ter banheiro, não é algo que a gente gosta muito de fazer durante as férias. Mas eu fui. E naquele momento eu entendi que Deus estava quebrando cada um naquele lugar para a gente realmente entender o poder dele na vida de cada um de nós. E foi isso que aconteceu. Nós fomos umas pessoas e voltamos outras. Porque Deus, ele quebrou. Se você for para um lugar daquele achando que você sabe alguma coisa, você não vai conseguir fazer nada. Porque é outra realidade totalmente, sim, distinta dentro de um único país. E a gente vai com toda certeza de, nossa, eu sei pregar, nossa, eu sei cantar, nossa, eu sei fazer aquilo, outro. E quando chega lá, não consegue fazer nada. Por conta de orgulho. Porque Deus, ele quer que quando a gente vá, confiando nele e sabendo do poder dele, deixando ele agir através de nós. E essa foi a minha oração durante todos os dias antes de ir. E mesmo assim, chegando lá, eu tive que ser quebrada por inteiro para poder realmente sentir e ver o poder de Deus. E só depois daquela noite eu consegui ver as coisas boas que Deus estava fazendo naquele lugar. Sabe? A gente conseguiu presenciar 3 curas de enfermos. A cadeirante, o homem que estava com o pé inchado, não conseguia nem andar no voo. E quando a gente orou, o pé dele desinchou, quase na hora. A mulher que não conseguia andar, porque a perna dela estava muito, muito inchada mesmo. E quando a gente orou, no outro dia ela estava lá, chamando a gente e falando, nossa gente, na oração de vocês foi muito boa, eu estou conseguindo andar. E a gente presenciou essas curas, só que a gente não estava prestando atenção. Porque além de medo do que estava por vir em questão espiritual, a gente não entregava na mão de Deus.
E quando a gente realmente entregou nas mãos de Deus, os nossos olhos foram abertos para as glórias que Ele estava deixando a gente observar naquele lugar. Porque eu nunca achei que realmente eu ia presenciar uma cura assim, através de uma oração minha dos meus amigos. E foi o que aconteceu. Porque às vezes a gente pensa, nossa, adolescentes, não, muito jovens para fazer isso, aquilo. Mas não é a idade, sim, o que a gente deixa Deus fazer nos nossos corações. Pode passar, por favor. Nós tivemos alguns eventos para a população. Esse foi um deles, que foi o dia de cinema. E a gente teve esse dia de cinema e a fogueira. E nesses 2 dias a gente conseguiu, de 2 formas diferentes, evangelizar. E nesses 2 dias a gente conseguiu ver a mudança na vida de algumas pessoas. Uma mulher, ela tinha depressão porque o marido dela tinha morrido. E num desses eventos a gente viu pela primeira vez ela sorrindo. A filha dela chegou perto da gente e falou, nossa, minha avó não estava sorrindo há anos, mas quando vocês chegaram aqui e falaram do amor de Deus para ela, ela começou a sorrir de uma forma diferente. A gente conseguia ver a alegria nos rostos dela, sabe? Nos olhos dela a gente não via mais tristeza, porque estava preenchido de alegria do Espírito Santo. Então, coisa que a gente faz para a criança, os avós iam e conseguiam receber o amor de Deus. E deixaram, sabe? Pode passar. Esse daí foi quase nos últimos dias. A gente estava andando pelos locais e vendo as casas. Foi quando a gente descobriu que tinha mais casas, que o trabalho ainda ia demorar bastante tempo, né? Uma coisa de anos para a gente terminar lá. E a gente conseguiu ver a recepção naquelas famílias. Quando a gente entrava, tinha gente falando que quando via a gente tinha medo da gente. Porque eles corriam e ficavam dentro de casa achando que a gente ia abordar de uma forma, obrigando eles a aceitarem Cristo. E quando a gente chegava e conversava com eles, eles ficavam, nossa, como é que vocês têm essa capacidade de falar? Como é que jovens conseguem falar também assim? E falam normalmente. E eles ficavam olhando pra gente com um olhar assim, surpresos com o que estava acontecendo. E nessa última foto aí, foi o último culto que a gente fez. E nesse culto, a gente conseguiu uma coisa surpreendente. A gente conseguiu alugar a casa que a gente estava para fazer uma outra congregação. O que acontece? As coisas lá são muito distantes. A pessoa fala, é logo ali, não é logo ali, não. É 30 minutos de caminhada para chegar na outra casa. É muito longe as coisas. Tanto que a primeira congregação que eu mostrei para vocês, ela é meia hora, né, de distância da casa, e a casa onde a gente estava era o local central da aldeia. Então tinha muita gente que citava Jesus, mas não podia ir para a igreja porque era muito longe. Porque é um breu, é muito escuro lá de noite. Escurece 5 horas da tarde. Você não consegue ver nada se você não tiver com lanterna. E mesmo com lanterna, o perigo de você ser picado com uma cobra é muito grande. Então as pessoas que não tinham carro não andavam de noite lá. E a gente decidiu fazer uma congregação lá. Ficou conhecido como, né, o local dos crentes. E vai ter uma igreja lá agora. Então toda vez que a gente voltar, a gente vai ficar lá. E a população vai ter um local. Perto da oca? Perto da oca. Perto do lugar onde faz ritual? Mas a gente vai combatendo, né, todos os dias. E a gente vê que deu resultado, porque nos últimos dias eles pararam de tentar fazer ritual para expulsar a gente. Só que quando a gente foi embora, eles simplesmente pegaram as crianças e falaram, nossa, hoje vamos fazer o toré. E fizeram o toré logo quando a gente foi embora, para tentar acabar com aquilo que a gente tentou semear naquele lugar. E as crianças, elas enviando os vídeos pra gente, falando, nossa, olha aqui, gente, vocês vão amar o toré. Olha que coisa legal. A gente, não. Mas elas muito felizes. E a gente vai perguntar o que é isso. Ela é a nossa cultura. Nossa, que legal a nossa cultura. Elas nem sabem, não fazem ideia do que é aquilo que os pais pedem para elas dançarem no meio, chamando os espíritos, sabe? E é algo, assim, triste, porque as crianças, elas realmente captaram aquilo que a gente tentou falar. Elas realmente sentiram o amor de Deus. Só que a gente vai uma vez no ano. Sempre em julho.
E em dezembro a gente só passa lá para fazer cantata de Natal. Então é uma vez no ano o discipulado com os missionários. E o restante é com a igreja. Mas não tem igreja. Porque as pessoas que a gente está indo falar são as pessoas que a gente está discipulando para formarem a igreja. Então nesse tempo que a gente fica fora, parece que perde um pouquinho do trabalho. Porque eles pegam tudo que a gente falou e mistura de novo com o ritual, com as questões católicas e vai misturando e faz uma bagunça na cabeça deles. E quando a gente vai perguntar, eles respondem uma coisa totalmente diferente. Nossa, como é que é o céu? Não, a gente vai, reencarna como animal, ou não, nossa alma fica lá dentro, aí até a gente encontrar, sei lá quem. E são as crianças que ficam contando isso pra gente, sabe? E se a cabeça das crianças já está bagunçada, imagina a cabeça dos pais. E é um sofrimento, porque são crianças muito amorosas, crianças que gostam de carinho, gostam de atenção, que muitas das vezes não recebem em casa. Por isso que quando a gente chega, elas ficam grudadas na gente, porque vem uma atenção que elas queriam ter todos os dias. E isso é muito desgastante que eu falo para elas, porque a gente prega uma coisa no dia, passa 2, 3 semanas e os pais vão e falam outra coisa. E quando elas estão tentando pregar nas escolas, elas são silenciadas. Então é um trabalho muito difícil de fazer. Por isso que a gente fala que são um campo muito grande, mas pouquíssimos trabalhadores, porque a gente só vai conseguir alcançar 70 aldeias se essas 10 que a gente já está, o discipulado realmente for feito. E discipular durante 2, 3 semanas em um ano inteiro é pouquíssima coisa. E o mais difícil, na realidade, às vezes nem é estar lá, mas se conseguir chegar lá. Porque é um investimento muito alto. E muitas pessoas querem ir, mas não tem como. Porque realmente não encontram pessoas para conseguir adotar ou simplesmente ofertar para conseguir ir. E é um trabalho muito bonito de ser feito, mas um trabalho bem trabalhoso, um trabalho que a gente às vezes tem. Porque nunca que eu ia querer ver demônio todo dia, toda hora, toda noite, uma pessoa toma, aí vai ver, é um demônio, que coisa boa. Então, assim, é uma coisa que a gente nunca espera. Eu falo que lá no começo eu falei que eu entendi porque os meus pais me deixaram ir, porque eu já não estava preparada quando eu fui. Imagina ano passado, estava pior ainda. Então, porque a gente é um sentimento muito ruim. Não é, nossa, eu estou vendo uma sombra, nossa, que coisa legal, não. É um sentimento muito sufocante. Quando você vê, parece que tem alguma coisa te apertando assim lá no fundo, tentando fazer você desmaiar, ficar sem ar. E é algo, assim, um sentimento muito desconfortante. Não é nada legal, não é normal. Você só vê e fica por isso mesmo, não. E para isso, você ficar tranquilo, quando você vê anos e muita maturidade espiritual. Então, assim, a oração que eu fiz, pelo menos antes de ir, é: Deus, deixa eu ver aquilo que o Senhor sabe que eu sou capaz de ver. Porque se eu tiver a visão aberta aqui, eu desmaio e fico por lá mesmo. Então, assim, deixa só eu ver o que o Senhor sabe que eu vou ser capaz de ver, não em questão de não sentir medo, mas questão de continuar mesmo com medo. Porque aquela noite, para mim, eu acordar e continuar vendo, cantando, bem alegre, não foi de mim, foi o Espírito Santo, porque foi uma coisa muito pesada. E é nessa hora que você tenta desistir, sabe? Você fica muito cansado e fala, não, quero ir para casa. Como se aqui também não tivesse. A questão é que aqui tem, só que lá é aberto, é uma coisa que é normal. Aqui não, aqui é uma coisa mais, sabe, debaixo do tapete. Mas essa maturidade espiritual que a gente necessita ter. Só que a gente só vai ter essa maturidade espiritual para enfrentar esses problemas quando a gente tem coragem de pedir a Deus, sabe, sabedoria. E coragem também de ir. Porque ir, como eu disse antes, não é apenas ir do outro lado do mundo. Mas, poxa, se você não tem coragem de ir para falar com a sua vizinha, como você tem coragem de se denominar cristão? Sabe? É uma coisa que a gente não entende. A gente fala que missionário,
ele tem uma diferença entre todas as outras categorias dentro de uma igreja ou dentro do mundo cristão mesmo. Porque as pessoas, elas tentam enxergar aqui, as ovelhas aqui, e a gente tem a visão do mundo inteiro. Porque tem gente aqui, só que o povo que está aqui não quer trabalhar. Então a gente vai. Só que para a gente ir, o povo que tem que estar aqui tem que ajudar. E eu vi várias pessoas pensando, nossa, minha igreja não faz isso, minha igreja não faz aquilo, minha igreja não apoia aquilo, não apoia no outro. E eu estou aqui, sozinha, sem ninguém. E a gente vê que hoje as pessoas estão muito frias. Frias assim, de ver uma situação dessa e não chorar. De ver um adolescente assim, sabendo a palavra de Deus, lá no sertão, tentar chacoalhar para ver se acorda e realmente aceita, mas não consegue. Não porque não quer, mas porque tem algo assim na vista que não consegue tirar. É uma força muito maior que a dele. A gente tenta falar, tenta fazer ele escutar, mas não consegue. E é um trabalho que a gente vai terminar anos. A previsão do trabalho lá na aldeia é de 10 anos para realmente conseguir um discipulado forte, para a gente não precisar voltar mais lá todo ano. 10 anos, numa aldeia. E a gente só vai conseguir trabalhar 70 se a gente conseguir terminar as 10. Então, se são 10 anos numa aldeia, imagina quanto tempo vai demorar para terminar todas as outras. E isso porque tem pouca gente. Isso porque as pessoas estão com medo de ir. Isso porque as pessoas não têm um coração aberto de olhar para uma criança e olhar o futuro que aguarda e deixar ela ir. Deixar ela ir para aquele futuro horrendo que é, sem sentir nada, no coração, sem querer fazer nada. Esse desejo de ajudar é o Espírito Santo de Deus dentro da gente. E se não arde dentro do nosso coração ajudar as pessoas, ver pessoas em situação de rua e não querer ajudar e não sentir algo lá dentro, é porque alguma coisa está errada. A gente se acostuma tanto a simplesmente cantar na igreja, a tocar na igreja, a pregar, a ficar na igreja. Nossa, eu vou na igreja todo dia. Mas, poxa, a igreja é nossa casa, sim. A gente tem que fazer as coisas aqui dentro, sim. Mas a gente não pode limitar a ação de Deus na nossa vida num templo. A gente não pode limitar a ação que Deus tem em cada um de nós dentro de uma igreja. Porque é muito mais que isso. Aqui é união, aqui é pra gente se fortalecer. Mas qual que é o sentido de se fortalecer se você não faz nada lá fora? Só vem aqui, fica no banco, tranquilo, vai pra casa, volta, fica no banco tranquilo, sem fazer nada. Essa falta de empatia que a gente tem pelas pessoas, essa falta, de compaixão. Porque o tanto que a gente chorou naquele lugar não é brincadeira. Choro de alegria, sim, bastante. Mas choro pelo que aquelas pessoas estavam vivendo. E porque muita gente não percebe o quão difícil é, aquelas vidas lá, alcançar aquelas vidas. A gente volta todo ano, e todo ano é uma luta diferente. Passa aí pra mim, por favor. Quando a gente foi lá pro sítio, no último dia, que foi pra gente relaxar, a gente chegou, fez uma roda e começamos a conversar sobre o que cada um enfrentou. E a gente percebeu que Deus, ele colocou uma prova diferente em cada campo. Teve campo que teve 7 batismos. Os missionários batizaram 7 pessoas diferentes. E aquilo foi para mostrar uma coisa para uns, Deus, ele queria que cada campo tivesse uma experiência diferente, para que a gente pudesse ver a ação dele em diferentes locais. O que eu vivi, o que a gente viveu lá na areia, não é a mesma coisa que o povo viveu lá no Brejo, que é outra aldeia. E o que a gente viveu nas aldeias não é a mesma coisa que o povo viveu lá no Quilombo. Porque além de ser locais com pessoas diferentes, são grupos diferentes que precisam ser tocados por Deus de maneiras diferentes. Nós vamos numa pessoa com ideias, com sentimentos e com espiritualidade. E a gente volta com amadurecimento, pessoas totalmente distintas. Às vezes pode nem parecer para quem sabe não estava lá. Mas a gente consegue perceber lá no fundo que Deus mudou. Porque se você for para um lugar daquele, passar por tudo que a gente passou e não mudar,
é porque tem alguma coisa diferente no seu coração que não está deixando você ver realmente o que Deus quer fazer. E o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Sabe? Esse clamor que a gente tem por vidas, esse clamor, essa vontade de, nossa, falar para todo mundo, não é porque só os meus amigos estão indo. Tanto que eu pensei nele. A gente vai porque Deus manda. A gente vai porque Deus quer que a gente aprenda alguma coisa daqui. Missões é mais pra gente do que para as pessoas que estão recebendo. Porque toda vez que a gente vai, a gente aprende alguma coisa nova. Então, não pensa que, nossa, ela tá indo encontrar os amigos. Isso é consequência da missão. Para a missão ficar mais fácil, ou a gente ter mais sorrisos, Deus ele permite que a gente faça amizades, que a gente encontre pessoas, que a gente, sabe, se identifique com outros. Mas isso não é a missão em si. Quando eu entendi que ir para a missão, né, encontrar amigos, e sim, sabe, fazer junto, foi quando eu entendi que realmente aquilo parte de Deus. A alegria, sabe, o choro, a angústia, tudo Deus permite. Deus permitiu que a gente visse os demônios, Deus permitiu que a gente tivesse aquelas guias espirituais, para que a gente fosse quebrar a sensação inteira, para que a gente pudesse realmente viver o agir dele em nossas vidas. E é isso que a gente pegou sábado passado, lá na oitava, que a gente tentou falar na central, domingo passado, e que eu tô falando aqui. Medo de ir é uma coisa. Agora, você ficar quieto porque você tem medo de ir é um pouquinho diferente. Porque medo todo mundo tem. Agora, coragem de ir, apesar do medo, somente os escolhidos por Deus. Nós somos filhos, sim. E filhos, ele quer que a gente corra atrás das criaturas dele. Para que essas criaturas tenham as vendas dos olhos e realmente sejam adotados por Deus para sentir o amor grandioso que ele tem para cada um de nós. E esse amor, ele não pode ficar guardado somente dentro de você. Não, não basta só você. Não basta só você aceitar Jesus, não basta. Você ficar quieto no canto. Só porque Deus te amou. Que amor, que graça é essa que você sente por Deus? Que é um ego tão grande. Sabe, uma direção tão grande que você consegue compartilhar. O amor de Deus, ele age nos nossos corações. Ele tem que agir de uma maneira muito forte. Que você não consiga ficar parado e quieto, vendo as coisas do mundo. E não fazer nada por ele. Porque assim, a gente não é desse mundo. Mas a gente está aqui para modificar. Não por nós, mas porque Deus quer nas nossas vidas.